Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. A gente hoje vai falar de um outro tópico que está relacionado ao espaço do campo, ao espaço da zona rural, que tem como tema o efeito da modernização do campo. A primeira imagem que vocês têm aí mostra um pouco, essa modernização do campo, que antes era um espaço exercido por equipamentos simples, rudimentares, muita ação humana. Claro que hoje ainda existe muitas áreas que são assim, mas hoje a introdução de técnicas de máquinas dentro do espaço rural ele é mais intenso, existe com maior intensidade. Na introdução do assunto, que é o próximo tópico, você vai ver que o processo de modernização do campo ele corresponde à implantação de novas tecnologias e máquinas no processo de produção no meio rural, que antes, como eu já falei, era feito mais pela ação humana e por técnicas bem simples e rudimentares. Isso significa o quê? Que a evolução das técnicas, dos objetos técnicos, provoca uma transformação no que se refere ao espaço geográfico da atividade da agricultura e da pecuária. Então, esse espaço geográfico começa a mudar, começa a se transformar com mais intensidade na medida que a ação tecnológica e de máquinas começam a fazer parte, do processo de transformação desse espaço. Continuando aí um pouco do processo histórico, que a gente vai falar, que a mecanização do campo foi tida como consequência direta das revoluções industriais, pois essas proporcionaram o avanço dos meios de produção que antes era voltado muito para o espaço urbano, para o espaço da cidade, aí começa a chegar no espaço rural, essas revoluções industriais, começa a chegar no espaço rural, proporcionando esse avanço no meio de produção, começa a atingir o meio agrário. Isso se deu mais precisamente ao longo do século XX e essas transformações ocorreram de maneira mais intensa. Elas proporcionaram tanto o desenvolvimento de máquinas quanto pelas novas técnicas de manipulação de bens de cultivo. Tá? Então, aí um pouco do processo histórico de quando esses avanços tecnológicos chegaram ao espaço rural. Aí a gente vai ver depois algumas vantagens desse processo de modernização no campo. É claro que a principal delas é o aumento significativo da produtividade, incluindo a geração e a distribuição de alimentos pelo mundo. Isso quer dizer o quê? Começou a se produzir em grande quantidade, em menor tempo, e que essa produção ela começou a circular em todo o espaço mundial. E também outro ponto positivo foi a menor necessidade de utilização de agrotóxico, já que essa tecnologia também envolveu muito a questão da melhoria genética das plantas, então começou a se usar menos agrotóxico no espaço rural, embora eles ainda sejam utilizados até hoje. Depois a gente vai ver alguns pontos negativos desse processo de mecanização do campo. Aí nós temos algum. Destaca-se o desemprego estrutural, que é quando ocorre um avanço dentro de uma determinada sociedade e quando a população não acompanha esse avanço, aqui no caso a gente está falando do avanço técnico e máquinas dentro do espaço rural, então a população não acompanha esse avanço e acaba ficando desempregada. Houve um significativo substituição do homem pela máquina, antes um trabalho que era feito por 100 homens dentro de um determinado espaço, com o avanço do processo de mecanização começa a ser exercido por máquinas com menos mão humana. Aí se intensificou a prática do êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, uma consequência desse processo de mecanização do campo, as transformações genéticas das plantas e o aumento das áreas de cultivo, que leva ao avanço sobre o meio natural. Então, para se produzir mais, para se criar mais animais, que é o objetivo do processo de mecanização, é necessário se alterar mais ainda o espaço natural. E como conclusão, a gente pode ver que, apesar das críticas, que ocorrem muito em relação a esses avanços tecnológicos no campo, eles foram de suma importância, principalmente na produção de alimentos, que se produziu mais alimento em maior quantidade,
E dando um exemplo, o Brasil hoje é uma das grandes potências agrícolas, é o maior produtor mundial de café, de cana-de-açúcar, de laranja e de outros produtos, além de um dos maiores exportadores de soja. Tudo isso é consequência desses avanços tecnológicos que começaram a acontecer no espaço rural a partir do século XX. Ok, crianças? Então, hoje a gente trabalhou um pouco os pontos positivos e negativos dos avanços tecnológicos no espaço rural. Tá ok? Então, na próxima aula a gente continua outros tópicos sobre o espaço rural. Tchau, gente. Até a próxima aula.